Começa hoje na Rede Alto Tietê o nosso novo programa Debate em Foco. E hoje quem está aqui comigo é o Ivan Valente, deputado federal e pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Seja muito bem-vindo, Ivan. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição de vocês aqui para falar com o povo de Suzano e toda a região. Tá certo. Vou apresentar aqui o deputado, é engenheiro, professor, casado, pai de 2 filhos, tem 2 netos, né, deputado? Perfeito. Para a gente começar, o deputado ele teve 2 mandatos na Câmara Estadual e está no 6º na Câmara Federal. Então foram longos anos aí de projetos, Sem né? dúvida. Fala para a gente um pouquinho dessa trajetória política. Bem, a minha trajetória política, na verdade, ela não começa no parlamento, ela começa antes, né, como estudante de engenharia na Escola de Engenharia Mauá, onde eu fui secretário-geral do Centro Acadêmico e participei ativamente da luta contra a ditadura militar no Brasil, né? E naquele momento houve um grande fechamento, o Quarto Nacional número 5, nós fomos perseguidos pela ditadura. Durante 6 anos eu passei na clandestinidade, mas me formei em engenharia e em matemática também, né? E fui preso. Chegou a ser exilado? Não cheguei a ser exilado, porque eu fui preso, torturado e condenado a 3 anos de prisão e anistiado posteriormente. Então foi uma década em que a gente teve na clandestinidade e na resistência à ditadura militar, e depois nós participamos de todo o processo final da ditadura, da campanha das diretas, até aí voltei a dar aula de matemática. Eles prenderam o meu diploma de engenharia, o Exército Brasileiro impediu que eu exercesse a profissão, né? E posteriormente, depois de dar 6 anos de aulas na educação pública de São Paulo, me elegi deputado estadual, e aí a carreira institucional começa 20 anos depois de eu estar militando politicamente pela democracia no nosso país. E isso é que é mais importante, né? Porque a política se faz nas instituições, mas se faz nas ruas também, e conversando com a população, com os jovens e levando propostas. Então eu também sou fundador do Partido dos Trabalhadores e praticamente fundador do PSOL também. E qual que foi o start que o senhor falou assim, não, vou me candidatar, vou fazer alguma coisa pelo país? Depois do regime militar, né, eu inclusive liderei um jornal socialista que eu fui diretor, chamado Jornal Companheiro, e ajudei a construir o PT, e então se formou uma posição de que a gente tinha condições de exercer um mandato parlamentar, e a gente foi eleito na primeira vez, já deputado estadual, dos mais votados do PT em 86. E a mudança para o PSOL veio quando? Por qual motivo? Foram 25 anos de PT, né, como dirigente nacional, inclusive fui 23 anos dirigente nacional do PT, e tive 4 mandatos de deputado no PT, 2 estaduais, 2 federais. Então, quando o PT rebaixou o programa, né, e a gente tem um princípio basilar que era nunca aceitar o financiamento privado de campanha, por isso nos dá total liberdade de usar a tribuna, de conversar com o povo, de olhar nos olhos do eleitor. Então, essas questões do rebaixamento programado nos fez migrar para o PSOL, que era o Partido de Informação, ajudar a construí-lo, e aí nós temos 4 mandatos de deputado federal já no PSOL, e almejamos agora um novo mandato parlamentar para, nesse momento, talvez o mais importante, derrotar essa figura execrável que ocupa a presidência da República do Brasil, que nunca poderia ter sido eleito, porque ele está destruindo a nação brasileira em todos os sentidos, na educação, na saúde, no meio ambiente, na democracia, e ele trouxe à baila essa lógica do ressentimento, da intolerância, do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Então, a nossa grande tarefa agora é remover, eu diria, essa estrutura que se formou contra a democracia brasileira, e nós continuamos achando que nós precisamos construir um país justo, solidário, soberano, entende? Com igualdade social. Foi sempre a nossa meta desde a nossa militância estudantil. Eu ia perguntar justamente isso. Como que o senhor analisa esse cenário político que a gente está vivendo hoje? Então, nós estamos vivendo um momento, quem lutou contra a ditadura, como nós, tivemos 21 anos na resistência,
A gravidade desse momento ele é especial porque o Bolsonaro trouxe à baila, eu diria, tudo que a ditadura fez, só que de maneira explícita. Então ele defende a tortura, quando a ditadura procurava esconder a tortura. E o assassinato político, o fechamento do Congresso, né? Ele está defendendo o fechamento do Congresso, ele está defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e ele está mentindo escancaradamente para a população brasileira. Por quê? Ele está com medo de perder as eleições e ele não quer sair do poder. Mas, ao lado disso, ele criou um isolamento internacional do país. O Brasil hoje é um pária internacional, em matéria ambiental, em matéria de direitos humanos, e o plano de governo dele foi criar ou recriar a fome no Brasil. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome, quando já tinha saído do mapa da fome. Então, esse momento, ele retirou direitos dos trabalhadores com a reforma previdenciária, trabalhista. Então, isso nos induz a ir para a rua e para propor uma virada de página na história nesse momento, e eu acho que ele vai ter que pagar pelos seus crimes, não só aqui no país, quando ele perder a imunidade que ele tem, mas num futuro Tribunal Penal Internacional. Em relação às propostas do senhor, enquanto pré-candidato, quais são as suas principais bandeiras, Ivan? Logicamente que a gente sempre teve à frente da luta por direitos e a luta pela democracia no nosso país. Então, a nossa proposta é, primeiro, que cada um dos brasileiros e brasileiras tenha um emprego digno, entende? Que tenha uma renda satisfatória, que possa cursar uma escola pública de qualidade, que possa ter um sistema único de saúde que demonstrou na pandemia ser um dos melhores sistemas do mundo, porque ele é semelhante ao sistema inglês, ou seja, ele é universal, público, gratuito e assim deve ser, só que ele é subfinanciado hoje, porque vaza dinheiro para o setor privado. Então, quem pode pagar a saúde vai buscar saúde privada, mas o SUS é um grande instrumento. E nós estamos aí também dizendo que a questão ambiental hoje ela está permeando todo o debate público. Quer dizer, nós temos um patrimônio que é a diversidade brasileira, né? Nós temos biomas que são extraordinários, que são ativos para o Brasil se tornar uma potência em qualquer questão que ele quiser, entende? Negociar com o planeta, inclusive. E o Bolsonaro não, ele é a favor do garimpo ilegal, do desmatamento, do assassinato de índios, de poceiros, e de pessoas que são trabalhadores do campo e etc. Então, nosso programa ele é abrangente. Agora, a gente tem se dedicado bastante à área de educação, porque eu sou professor, sou da Comissão de Educação da Câmara. E é o alicerce, né, para todo mundo. E porque eu fui, inclusive, o primeiro encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação, em 1998. Né? E depois nós trabalhamos muito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no piso salarial nacional dos professores, no Fundo da Educação Básica. Então, nós temos uma intervenção na área educacional, porque a gente sempre participou também de todas as assembleias de professores e professoras, de educadores que no Brasil são muito maltratados, e a política educacional do Bolsonaro, em especial, ela é agressiva contra os professores. Veja a escola sem partido, o homeschooling, que é uma coisa para 5 mil famílias, né? E o ataque aos direitos dos professores, em todos os sentidos, desde o direito de cátedra até salários dignos e condições de trabalho. E o senhor falou em relação ao meio ambiente. Eu vi que o senhor se posicionou contra aquele projeto da mineração, né, em terras indígenas. Explica para a gente, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Veja, o Brasil, ele tem 12 ou 13% de terras indígenas. São as áreas mais preservadas do planeta. É um imenso patrimônio. E quem dá garantia disso são os povos originários, os indígenas brasileiros estão sendo atacados, né?
Então, em vez de nós termos orgulho de ter 300 etnias ainda, até povos que se chamam isolados, que não devia ser esse nome, mas e o que acontece aqui, que você quer, por exemplo, faltou potássio agora, né? Aí, de repente, 98% do potássio está fora de terras indígenas, inclusive em Minas Gerais, etc. Eles querem minerar em terras indígenas a 4 quilômetros de profundidade, mas apenas para invadir as terras indígenas, para desmatar, para expulsar os indígenas e não para agregar, para trazer os indígenas e valorizar a sua cultura, entende? Valorizar o seu conhecimento originário por uma indústria farmacêutica, para a preservação da floresta e para negociar com o mundo algo que se chama os corredores de água do planeta, que saem da Amazônia, por exemplo, ou dos biomas brasileiros. Então, garimpo em terra indígena ou garimpo na Amazônia é um crime de lesa humanidade, entende? Então, os indígenas, na verdade, são os protetores disso, mas como se pensa pequeno, o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que era o Salles, que devia estar preso, porque ele é um exportador, ou na verdade ele é um contrabandista de madeira associado a criminosos ambientais, ele está solto, né? Então a Polícia Federal mesmo mostrou que eles incentivavam o desmatamento, né? E o que é responsável pela elevação da temperatura do planeta. Uma dos maiores contribuintes é o gado extensivo, e o desmatamento na Amazônia. Então, que a gente tem que ter uma preocupação importante, né? Tá certo. E hoje o senhor veio para Suzano, né? Vai ter uma série de atividades aí que o senhor vai participar. Uma delas é uma plenária que vai ter hoje à noite. O que vai ser discutido lá? Bom, nós vamos estar discutindo esse momento político, né, que nós estamos com todos os ativistas e todos os nossos convidados interessados, lideranças, né, para discutir esse momento, primeiro para preservar a democracia, né, garantir o processo eleitoral, mas discutir todas as questões que levam à defesa da soberania nacional, a defesa dos direitos dos trabalhadores, um programa para mudar o Brasil, para gerar esperança para o povo brasileiro. E precisamos virar essa página da história do Brasil, que é muito grave, porque eu quero comparar o golpe de 64 com o golpe que se pretende dar agora. Em 64, você colocou tanques e baionetas na rua. Agora é um outro modelo de golpe, entende? Com um convencimento de uma parcela que vem com um pensamento retrógrado, preconceituoso, né? E um pensamento ultra-autoritário, né? Que quer impedir que a população se manifeste, que as urnas revelem exatamente, e mais do que isso, exatamente quem elas querem que governe o país, né? Agora, o que nós estamos assistindo é algo muito grave, porque o desrespeito às leis, à Constituição, à legislação eleitoral, à Constituição da República, ele é flagrante. E hoje nós não temos, nós vamos convocar a população a ir às ruas defender a democracia e virar a página dessa história, com a nossa militância aqui, né? Mas eu ia aproveitar para o senhor deixar um recado para os suzanenses, então. Bom, primeiro saudar toda a população de Suzano, da região. É uma região que a gente frequenta há muito tempo como ativista, como parlamentar, né? Em todo esse Alto Tietê e tal. E dizer que essa é uma cidade que tem condições de revelar melhores condições de vida, de trabalho para toda a população, e nós vamos também colocar o nosso mandato à disposição disso, né? Não com emendas de relator. Emenda de relator do senhor Arthur Lira, do senhor Ciro Nogueira, é corrupção, é bandalheira, é compra de votos. Não, nós temos as emendas oficiais, as emendas que todo parlamentar tem, que é muito pouco, né? Só para comparar, eu queria dizer
que a mãe do chefe da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, recebeu 300 milhões em emendas. E cada parlamentar do Congresso, aí sim, é obrigatório, ele tem apenas 15 milhões para atender as várias demandas que existem, particularmente as nossas vão para a saúde, para a educação, para os hospitais públicos ou para as universidades, institutos federais. Eu estive aqui em Suzano outro dia, no Instituto Federal, conversando com a direção para melhorar a qualidade, etc. Então, prazer estar com todo o povo de Suzano aqui e estar com vocês aqui nessa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui conosco. Uma boa sorte para o senhor no seu pleito aí, nessa campanha de pré-candidato a deputado federal. E o senhor é sempre bem-vindo por aqui. Eu que agradeço e espero que o Brasil possa ser feliz de novo. E o Debate em Foco fica por aqui. Até o próximo programa.